Tipo assim, olha, o meu saldo bancário é esse, ela não manda. Se ela pegar o dinheiro daqui e passar para cá, ela não consegue subir no Ministério Público com prestação de conta. Lógico. Você entendeu? Sim. Então, se não está na cultura esse dinheiro no momento, isso aí é fictício. Sim. Pedro, só para confirmar, chegou todo mundo aí já? Sim, tem os nove participantes, só falta a Elisete, que ainda não entrou. Ah, agora entrou. Tá, Elisete entrou, Só então para a todo gente mundo- retomar, então, a ordem da fala, você terminou, Rinaldo? Sim, terminei, falei, mas assim, só para confirmar que a nossa amiga, perdão, mais uma vez, Mayra, vai demorar umas 10 vezes a pergunta ainda. A Mayra colocou aqui uma coisa que é impertinente, que a Joyce também citou, como eu falei rápido, esses valores que eu citei aqui, eles estavam no dia 2 que eu tive uma reunião com ela. Talvez esses valores já tenham sido mexidos, por exemplo. Né? E aí, que a Joyce vai trazer na próxima reunião, mas já pode ficar tranquilo, velho. Ah, tá. E aí, é isso. Aí a próxima seria a Cândida, que é exatamente para perguntar uma coisa que eu já respondi. Como era a situação que se encontra hoje o Teatro Municipal, que está fechado, parado, tudo. Assim como lá, que eu coloquei, até tem ainda uma coisa para trazer, o nosso Lago Municipal também está parado, por quê? Não foi pago a empresa que estava fazendo ali. Então, só que uma coisa que é interessante, eu faço parte agora também do Conselho de Turismo e eles também têm essa preocupação. E também como está sendo feita a obra lá. Como que uma caixa vai estar sendo feito um palco de frente para o sol, e nós sabemos, por exemplo, nós temos um teatro de arena que desde quando foi feito, foi usado poucas vezes, porque nem os artistas conseguem ficar no palco de tanto sol, e não é mais o público. Então precisa ser pensado e ser feito e criado, pensado com certo para o espaço, para não gastar dinheiro público mais futuramente. Então, a gente vai conversar com... fui procurado pela Débora e também pelo Rafa, que são do Conselho do Contur, no dia seguinte da eleição, falando e solicitando que o Contur ande junto com a Secretaria de Cultura, com o Conselho de Cultura, que eu acho louvável isso, e quero talvez a gente fazer uma reunião junto, Contur e Conselho de Cultura, para a gente pensar e discutir, porque eu acho uma linha muito tênue para a gente que anda junto, é isso, a gente pensar junto o que nós vamos fazer aqui em Pirassununga para a gente cobrar ações novas e que sejam concretas e não desperdício de dinheiro, como a gente vê direto. Quem é o próximo, Pedro? Eu tinha notado, depois a Cândida, a Mayra tinha levantado a mão. A Mari e Roberto. Ela já Roberta. falou. Ok. Roberto. Não, Roberta, você, depois então, né? eu. Pode ser a Roberta primeiro. O meu é para fechar uma outra coisa. Tá. Sobre o Festival Cacilda Becker, eu penso primeiro que é uma lei que prevê que ele deve acontecer. Acho que a Deise usou essa palavra, é uma tradição, acho muito importante que aconteça, e acho bem complicado a gente dizer, não vamos acontecer. A gente pode pensar em ações para que ele saia de uma forma menos cara, em reduzir os dias, em, de repente, jogar ele mais para o final de abril, porque isso é previsto, em descentralizar os espetáculos, então usar espaços alternativos. Agora, de fato, falar não vamos fazer o Festival Cacilda Becker, eu acho bem complicado. E aí penso que o conselho todo, todos os conselheiros, dentro dos seus setoriais, podem e devem se movimentar para que tenha mais público, porque a gente sabe também que quando um artista traz um espetáculo e chama os amigos e se aproxima e está perto e conversa com todo mundo e vai no rádio, o público é maior. Pô, só uma colocação para você também. É que eu acabei de perguntar para ele para entender isso. Como é lei, é obrigado a acontecer nesse coisa. Não tem como a gente mandar, pelo menos no mês de abril. Então a gente precisa só isso, porque a gente tem menos de um mês. Jogar para o final de abril, por exemplo, acho bem interessante. Mas aí eu não sei se tem data, porque a data que a Joyce passou que estaria livre seria de 6 a 9. Mas a gente está falando de descentralizar, não usar somente aqui, de repente usa outros espaços, usa praças. Eu acho que primeiro deveria se estudar a possibilidade de mudança de data.
que é o que eu falei para o Machado, a gente pode solicitar um decreto só para este ano. Pós-pandemia, prazos e determinadas coisas, decreta-se que no ano de 2023, a semana vai ser prorrogada para maio, para junho. Tá? E aí institui. Então, você não deixa de cumprir, mas por decreto você faz isso. Existe uma forma que legalmente tem que se escrever correto e, se eu não me engano, tem que passar pelos vereadores, eles autorizam e aí faz o decreto, tá? Então, são trâmites. O quê? Aí, você quer falar? Você pode já puxar para Acho que isso você deveria, porque combina perfeitamente. É que tem mais gente para falar. Peraí, então. Pedro, você manda aí? Mano, eu queria complementar com 3 coisas. Como secretário, eu posso mandar um ofício para a Secretaria de Cultura para pedir informações sobre o andamento do orçamento e do planejamento sobre o festival e também sobre o uso dos espaços públicos disponíveis, né? Pelo que a Joyce falou, já tem uma lista, só que a gente tem que ver quais são os espaços públicos disponíveis para a gente utilizar, né, no festival. Uma coisa que a Giovana falou, eu concordo, é da gente utilizar outros espaços. E uma coisa que eu ia propor também, não sei se a gente propõe já para votação ou não, mas a criação de um comitê dentro do conselho para lidar com um festival, para a gente se debruçar sobre o edital de inscrição do festival, o edital que cuida do festival como um todo. Não sei como funciona esse trâmite, mas é isso. Então, Pedro, só uma observação para trazer, que tem um adendo ainda, porque o diretor do teatro, por exemplo, que é quem fazia todo o edital, toda essa curadoria, que é o Israel Fogal, ele está de férias. Então, tem um adendo, tem esse problema ainda. Então, voltou? Ele voltou já? Então o que a gente pode fazer é criar um comitê para nos reunirmos com Israel. É o Israel ainda, né? O diretor do Caçuda Becker. É o Israel. É o Israel ainda o diretor de teatro. Por enquanto ainda é. Ok, então eu proponho a criação de um comitê para a gente lidar com a execução e planejamento do festival, e também a gente pedir um ofício para a Secretaria de Cultura para saber sobre os andamentos referente ao festival também, enfim, o planejamento dela. É isso, eu acho que agora é a Giovana. Eu tô dentro do carro, voltando agora para Pirassununga, então às vezes fica meio difícil de ouvir. Então, se der, me avisa. Então, eu queria falar uma coisa sobre essa questão de adiar a semana de Cacilda Becker. Eu acho que é uma coisa assim que não deve acontecer, porque a gente sempre fica adiando os eventos, e isso aconteceu no ano passado que eu vi do Natal, ficou adiando, e faltando 15 dias para o Natal, estava mexendo com o edital e não tinha escrito, não tinha nada. Tem que fazer a semana? Então, vamos... Giovana, tá fragmentado o seu áudio. Na dança, utilizar, por exemplo, a estação ferroviária para fazer de domingo, esses lugares. Outra coisa, praticamente, não sei se é todo dia, mas toda sexta-feira o EPTV faz um recap da região inteira dos eventos que acontecem. E eu nunca vi o município de Pirassununga mandar um memorando para lá, tipo, vai ter uma exposição aqui, vai ter uma coisa no teatro. E isso é só mandar pelo celular, eles colocam lá, mandem pelo WhatsApp que a gente passa aqui. É só para eles avisarem. Isso corre a região inteira, sabe? É um jeito de você... Giovana, cortou seu áudio. Caiu aí. Pedro, tem mais alguém? Posso... Porque, Giovana, a Giovana caiu. Se você puder escrever, ela caiu? Beleza. Caiu. Eu vou sugerir para a gente, assim, ó, que eu entendi, a maioria entendeu que é interessante fazer o Festival Cacilda Becker, certo? Todo mundo entendeu? Tem alguém que não? Concordou, beleza.
eu gostaria de propor para você, Roberta, chamar os atores de Pirassununga, mas a gente se conhece, a maioria aqui, do setorial, a gente talvez fazer uma reunião online mesmo, pelo Zap, fazer a colocação, e a gente se colocar, e você trazer isso para o secretário de Cultura, porque a gente está falando aí chega e ele fala assim, mas eu não tenho verba. Mas, na verdade, gente, eu caía, onde que eu estava? Desse evento, dessa ação cultural que ele tem proposta, porque seria muito interessante que casasse as duas coisas, porque diminuiria muito o custo do Festival Cacilda Becker, que é um evento gratuito e que pode participar do festival. Eu perguntei aqui Pessoal, para o Machado, que a gente estava falando a questão de local, tá? Né? Que o teatro está destruído, que aqui tem problema. Não poderia se usar um festival itinerante, por exemplo, né? E você descentralizaria, a gente dividiria, sei lá, eu não sei quantos dias são, mas trabalhando Zona Sul, Zona Norte, Leste, né, com polos, usaria-se escola, usaria os projetos e fazia o festival um lugar de público. Um lugar de público, estaríamos indo até o público e não dependeríamos desses espaços físicos que estão caindo. Aí seria a curadoria escolher espetáculos que pode ser enquadrado nesse lugar. Almir, palavra. Não, peraí, só um minutinho, Almir. É que a Giovana voltou. Você quer voltar a palavra? Isso, a Giovana. Ou a gente passa para o Almir? Gente, aonde que eu caí? Onde que eu estava falando e vocês pararam? Onde você caiu, Giovana? Da IPTV, você nunca viu falar de consultor. Vocês ouviram eu falando da IPTV, né? Pode falar desde o começo. Gente, ninguém está me respondendo. Sim, a partir da divulgação lá da lista. Então, eu acho que dá para divulgar na IPTV, porque eles colocam toda semana os eventos, e eu nunca via o município colocando nada. E outra coisa que eu queria comentar é que, assim, vamos utilizar vários lugares, vamos fazer, que nem a Mayra falou agora. Cortou novamente, Giovana. Tem como você escrever para a gente mandar aqui no chat? Ou pelo WhatsApp, aí eu comunico o pessoal? Eu acho que ela não está nem ouvindo a gente. Eu vou tentar mandar uma mensagem. Ela está em trânsito. Vou passar a palavra para o Almir. Você quer falar alguma coisa já, Pedro? Mas é o Almir próximo, né? Certo? Isso, é o Almir. Oi. Pedro. Oi, Giovana. Tem como você escrever para a gente e depois a gente lê aqui? Não, a única coisa que eu queria falar, se vocês ainda estiverem me ouvindo, é que o ideal é não adiar a semana de Cacilda Becker para julho, junho, essas coisas, porque agosto tem aniversário de 200 anos da cidade, e a gente tem que fazer um projeto em conjunto com todos os setoriais para fazer alguma coisa bem grande. Ok. Almir. Gente, eu vou falar um pouco aqui agora enquanto setor público, e aí não sei se ajuda, mas eu até entendo essa questão de fazer esse registro, Pedro, para a Secretaria de Cultura, com essa questão sobre o festival, essa questão da gente tentar uma alteração de data via Câmara, mas assim, por experiência, gente, é muito lento, assim, vai gerar um movimento que pode demorar dias, por exemplo, e-mail para a Secretaria de Cultura, geralmente a Joyce que trabalha sobre isso, aí em férias. A Câmara Municipal, ontem a gente estava lá em pleito, em nome da Cachoeira de Emas, também adiaram. Então, assim, não, né, briguei muito na Câmara já de assuntos de prioridade ou não, né, que eles não se interessam muito por cultura e turismo, enfim. Então, assim, é uma coisa que demora muito. Eu sugiro da gente fazer um exercício mais prático, de verificar essa questão de datas, de agenda. Eu suponho que o final do mês seria o mais executável, porque se for fazer proposta de edital, como a Joyce sempre fala, o Machado sabe também, a Mayra, edital ele tem que pelo menos estar no ar por 15 dias. Então, assim, tem toda a parte de escrever esse edital, que hoje seria o Israel, que é o diretor do teatro,
E aí, um outro exercício prático que pode acontecer é a Roberta, que é representante do setorial, marcar uma reunião direta com Israel, porque a produção do edital é da Secretaria de Cultura. O que o Conselho vai fazer é colaborar, é sugerir, assim como a gente já fez outras vezes também aqui, e não foi aceito, né? Precisa registrar que às vezes que o Conselho sugeriu alterações na época, não, vocês não produzem edital, quem produz edital é a Secretaria, então a gente faz do jeito que tem que ser feito. Não sei como que vai ser agora, mas em tese é isso. A gente pode ajudar, né? Se o Conselho, quanto mais próximo tiver, eu sempre falei isso, é muito melhor. E puxando já aqui para a questão do assunto do desvio coletivo, vou reforçar de novo a informação. É uma oficina que eu participei há muito tempo atrás na cidade de São Carlos, é um trabalho reconhecido, inclusive, internacionalmente, pelo desvio coletivo. Eles têm vários trabalhos de performance, entre elas os cegos, tá? Que não dá para todo mundo ver, mas eu trouxe aqui uma cópia que, né, descreve todo esse trabalho. E daquela época eu já sempre me preocupava. Eu conversava muito com o Leandro, né, que é o proponente desse trabalho, produtor, ator, enfim, ele é advogado também, tem todo um repertório aí. E eu falava, isso tem que ir para Pirassununga, isso tem que ir para Pirassununga. E esse ano passado especificamente, ele entrou em contato comigo via e-mail, oferecendo, porque por várias vezes eu pedi, né, como é que faz para a gente trazer cegos em Pirassununga? Existe uma demanda, tem valor de cachê de artista, porque eles têm uma equipe, né? E ele entrou em contato no finalzinho de 2022, querendo falar comigo, né, por telefone e tal, sobre cegos, fiquei surpreendido, e ele me ligou falando que ele tinha sido contemplado por PROAC, né, com esse trabalho, e dentro da seleção das cidades, municípios que eles estão atuando, não tinha Pirassununga, mas como ele conhecia essa vontade que eu falava, vamos trazer para Pirassununga, vamos envolver os artistas, porque é um trabalho muito provocativo, é um trabalho de intervenção artística, de provocação artística, enfim, política, ideológica, vai movimentar, né? E ele fez esse contato comigo, ele já disse, na verdade, as condições que eu já conheço bem, mas assim, em tese. Eles trazem a produção deles, que vem 3 ou 4 pessoas, que trabalha um workshop na cidade. Esse workshop tem que ser dividido em 2 dias, ou um dia em 2 períodos. Então, vamos supor que seja uma sexta-feira. Teria que ser na parte da tarde, na parte da noite, porque daí no sábado acontece a intervenção. Ou, não, a gente vai pensar em fazer em 2 dias à noite, porque eu comecei a trazer para ele as problemáticas do município interior, que de dia a gente não tinha aderência de pessoas que podem participar. Roberto trabalha, todo mundo trabalha, não consegue participar de oficina. É um exemplo, mas também pode ser, né, diferente. Então, se fosse pensar no formato desse, precisaria de 3 dias, né? 2 noites, quinta e sexta, e no sábado faria intervenção. E aí, eles têm a logística de como precisa acontecer, né? Esse workshop precisa de um espaço, uma sala, né, para que aconteça a preparação desse elenco físico, teórica, enfim, tem todo... Espaço fechado? Então, o workshop em espaço fechado, ele acontece dentro do teatro, de uma sala como essa que a gente está, até porque eu conversei com ele hoje no final da tarde, a gente pode limitar o número de pessoas, eu explico por quê. E no sábado, então, é realizada a intervenção, que também ela tem um tempo de produção, porque depois eu posso até mandar no grupo do WhatsApp para vocês apreciarem, no e-mail também. Ele é um trabalho do qual o artista que vai fazer parte dessa intervenção, ele vem com um figurino próprio, que também, depois eu falo sobre isso, mas ele vai ser todo coberto por argila, todos os artistas, né? Então, tem um conceito aí, né, estético, de intervenção, que vai acontecer. Então, isso para argilar a pessoa, dependendo do número de pessoas, leva-se um tempo, né? E se for um número maior, outro tempo. Então, são essas questões. O que ele me pediu na ocasião, como um fomento de PROAC, quem trabalha com isso sabe como que é a tabela, como que é a prestação de conta, está colocando um município que não está no roteiro, está vindo praticamente como uma cortesia, ele perguntou da possibilidade do município ter uma contrapartida. A começar delas é pela oferta do espaço. Eu disse que eu ia entrar em contato com a Secretaria de Cultura, que tem uns espaços melhores, mas que também dentro da Secretaria de Educação, que é a qual eu represento, a gente teria possibilidades, se não houvesse data na Secretaria de Cultura. E para a intervenção especificamente, eu já até sugeri para a Secretaria de Cultura a utilização do Castelinho, porque
no dia da intervenção é um trabalho mais intenso, né? No qual o artista, como eu falei, ele vai colocar um figurino e aí vai ser todo coberto de argila, ele vai para a rua, ele faz a intervenção e quando ele volta para o local de preparo, ele tem que tomar banho, né? Tem que tomar banho para tirar toda essa argila do corpo e etc. Isso é todo um preparo que eles vão trazer para os artistas, né? E também ele tem custos, né, de produção, de materiais, enfim. O que ele solicitou, se a gente conseguisse também viabilizar aqui na cidade, por conta de ter que transitar com isso, né, enfim, material. Eles trabalham com argila. Aí ele falou da quantidade de argila. Ele fala que por artista vai, em média, mais ou menos 5 quilos de argila por pessoa. Fiz uma cotação sobre isso aqui nas principais floriculturas da cidade, o valor é um pouco alto, é a média de 5, 6 reais. Eu falei com ele hoje à tarde, ele falou assim, está muito caro. Ele falou que está muito caro, que ele consegue por 1 e tarará, e ele falou que ia me mandar alguns contatos sobre isso para verificar um valor mais acessível. E aí a gente falou também, que eu falei assim, olha, eu preciso falar com o pessoal do conselho para saber, vocês trabalham com um mínimo de pessoa ou com um máximo de pessoa? Bom, como eles são internacionais, né, ele falou assim que ele não vê esse limite. O limite, na verdade, seria na parte de produção. Ele diz que interior costuma-se ser 20 pessoas, 23, 25 no máximo. Quando vai para 50 em cidades muito grandes. Mas isso também interfere no tempo de produção. Por quê? Se for 25 pessoas, por exemplo, essa produção do dia do sábado teria que começar por volta de 7 da manhã para conseguir ir para a rua por volta de 11 horas, meio-dia, que foi a vez que eu participei. E aí é isso mesmo, demora, porque cada artista tem que fazer sua parte, coloca figurino, passa argila, venda os olhos, tem todo um trabalho. E então, 25 pessoas, penso que seria o ideal, e também o que acontece, né, pelas experiências que a gente tem das oficinas, como eu falei antes, poucas participações a gente observa, né? E também ele falou da questão de lanches, porque o que acontece? Esse público que vai estar envolvido aí nessa intervenção não consegue ter um almoço, por exemplo, pela própria intervenção, né? A pessoa, depois que está argilada, ela não vai conseguir comer, não vai conseguir beber, não vai conseguir almoçar. Então, esse lanche, ele vem antes, na verdade, lanche simples, né? Frutas, pão, frio, cereais, biscoito, bolacha, coisa que talvez a gente consiga viabilizar com facilidade aqui. E eu lembro que no dia que eu fiz a reunião com ele me falou de pensar em algumas pessoas que seriam os auxiliares de produção, os anjos, né? Que eu acredito muito ser parte do conselho das Secretarias de Cultura, né? Machado e a Joyce estão bem nessa mão quando acontece esse tipo de atividades. Falo isso porque eu me vejo na intervenção, tá? Senão eu seria ajudando na produção. Mas é isso, na verdade, eu estou trazendo isso daqui porque pensei muito no Festival Cacilda Becker, falei para ele também, assim, olha, aqui no mês de abril acontece, né, por histórico, aí o Festival Cacilda Becker, expliquei o conceito, não sei como que vai ser esse ano, mas se vocês viessem também, poderia fazer-se parte de uma programação de fomento, de intervenção com o artista da cidade trabalhando junto, né, colocando a sua arte na rua, enfim, uma apresentação também que faz parte aí do cardápio de espetáculos, e entre outras coisas. E agora eu não sei a questão de custo, assim, se a gente pode pensar sobre isso, se o próprio conselho aqui consegue lembrar de alguma outra situação que a gente consiga esse material por doação, não sei se em Porto Ferreira ou se em Tambaú, porque a argila né, de repente a gente... Isso, Pedro, pode funcionar com um belíssimo ofício para a gente, solicitando. E aí o que ele falou assim, ele falou assim, interessante se vocês definirem que vai ser 25 pessoas, já é interessante porque você já prevê o tanto de argila que você vai comprar. Sim. E diferente de você falar, vamos deixar a inscrição aberta até o dia, e aí chega lá, você tem que comprar material, demora para chegar, enfim. Esse tipo de logística que tem que ser pensada antes. E também depois ele falou do período de inscrição, a questão de figurino, porque isso também, ele manda todo um apoio técnico, teórico, assim, explicando para quem faz a inscrição as condições de participação. Uma delas, por exemplo, é que o artista, ele que vai compor o figurino dele. Tem um conceito também, né? São roupas sociais. Então, brechó, essas coisas todas funcionam muito bem, porque ele diz, se tivesse eles que fazerem essa produção, então ele teria que vir uma semana antes para a cidade,
para ver brechó, para ver isso, para ver aquilo, ver medida de artista, ver calçado, ver numeração. Então, o próprio artista fazendo o seu, isso minimiza muita coisa. E eu comprovo porque eu participei dessa situação, até tenho a roupa até hoje. Eu vou fazer memorial com os figurinos. E é bem bacana o trabalho. E é isso, gente. Agora eu não sei, assim, vem numa provocação, na verdade, por conta do festival, Cacilda. Qual é a data proposta? E aí, nas datas, aí quando ele falou comigo, ele falou que ele teria que fazer até o final de abril, porque já entra a parte de prestação de contas PROAC, e aí, né, a gente sabe como que é esse trabalho. E todas as datas tinham problema. Então, já pensando na primeira semana de abril, seria inviável pelo tempo de viabilidade, não conseguiríamos. A outra semana, se não me engano, não é a outra, porque tem a de 14 antes, né? Não, acho que a segunda já é. A Páscoa Páscoa? é dia 8, sexta-feira santa é dia 8, a primeira semana de abril. Tem Páscoa e Tiradentes. Aí eu tô confundindo as datas, gente. Desculpa, eu tô pensando em 14 agora. Até mesmo a primeira opção de apoio da data que tinha para o festival ia cair dentro da semana seguinte. Então. E aí, por conta do próprio conceito deste trabalho, eu falei assim, não acho interessante para uma cidade interiorana, que às vezes é calçada no cristianismo, nessa crença toda, vai ser muito forte. Então, assim, não ia caber nessa semana. Tem uma semana que eu não estou na cidade, que eu estou fazendo um curso em Olambra, mas aí também falei, conversando com a Joyce, como achava assim, não é essa questão, eu posso estar fora também e acontecer. E eles não poderiam vir na outra semana porque eles assumiram um compromisso com outra cidade, sobrando a última semana. E aí, só que daí, acho que falando aqui, acho que a Joyce falou que a última semana não tem condições. Não, na verdade, ela falou que a data para o Festival Cacilda que estava separado, seria essa aqui. Agora, eu não sei como estão os outros. Então, ela me disse isso. Assim, na verdade, quando eu veio, inclusive ele já mandou comunicações para a secretaria, a gente já até pensou nessas 3 datas aqui, com a Secretaria de Cultura, independente de ser o centro de convenções ou outro espaço, já seriam essas datas de final de mês. Não sei se isso também contribuiria para a questão do festival. Qual seria a data? Para eles, 27, 28 e 29. Abril. Porque 29 já seria uma apresentação na praça da cidade. Você lembra qual é? 29, que dia que cai? 27, 28, é quinta, sexta, sábado. É isso mesmo. Oi, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Intenso. E aí, só para completar em relação ao festival, eu também exercitei visitar o último edital. Eu fiz uns rabiscos, estava até mostrando aqui para a Roberta. Eu acho que a gente tem que fazer esse exercício também, porque a gente já passou por muitas mudanças. Eu falei essa questão do edital ser feito pela Secretaria de Cultura, porque eu me lembro muito da fase que o Conselho quis ajudar e não foi ouvido. E a gente precisa olhar para esse edital, porque ele está assim, dentro de um conceito tradicional. Então, assim, a gente já está num formato online, cabe ainda ficar enviando envelopes para ser físico. Isso gera uma série... Aqui? Não, está aberto. Não, está ficando no microfone. Oi, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Nossa, está aqui. Estão ouvindo, pessoal? Então, agora estão. Agora ouvimos vocês. Mas vocês me ouviram falando tudo? Não, nós ouvimos. A questão que eu intervi é que no regimento fala que a duração máxima da reunião é 2 horas e temos 7 minutos para o término da reunião. Então a gente tem que ser bem breve agora. Para esclarecer isso também, Pedro, acho que quando chegar o tempo, acho interessante consultar também a mesa, porque ela pode ser prorrogada para mais uma hora se o colegiado aprovar, tá? Sim. E, enfim, só para terminar aqui, então, assim, coisas que estão já antigas, né? Cabe a gente estar enviando envelopes de inscrição física né? Porque eu acho que a Lei Aldir Blanc, a pandemia veio para ajudar a gente nisso, né? A gente via tudo por drive, tudo digital, então, e o físico, ele sugere outros tipos de situações, de materiais que chegam depois, e chegou, não chegou, aceitou, não aceitou, enfim, muitas coisas aí, né? E sobre os locais que a Roberta falou, que a gente falou aqui também na mesa, a descentralização é importantíssima. Então, assim, já pensar nos locais que podem funcionar para o Festival Cacilda Becker é de suma importância. Eu, enquanto representante da EMAIC Zona Norte, que tem um anfiteatro, tenho certeza que a Secretaria de Educação não ia negar e fechar as portas. Aqui o próprio Centro de Convenções, que a gente tem que pensar nas datas, o Teatro Cacilda Becker, lamentavelmente a gente não vai poder usar, mas tem escolas também, como foi dito aqui, né? Centro Paula Souza, outras escolas maiores. Enfim, é isso, gente. Pedro?
Quem é o próximo? Isso, era eu. Aí depois vem Reinaldo, Machado e Eduardo. Quanto tempo? Nós temos 9 minutos de reunião online e 6 minutos para as 9 horas para encerrar a reunião pelo regimento. A gente teria que aprovar uma extensão da reunião. Então, pode falar. Vai passar uma moto bem agora. Assim. Então, uma das questões que eu queria levantar é que eu concordo que nós temos que pensar em outros espaços para o festival, ele não pode deixar de acontecer. Inclusive, eu acho muito bacana a gente pensar a proposta dos cegos para entrar na programação do festival, não sei como seria esse trâmite. Aliás, eu acho que uma coisa já ajuda bem, assim, para a gente já focar os trabalhos. Só que uma coisa que eu penso muito é que, por nós utilizarmos outros espaços que, em tese, teriam menos custo para a prefeitura, isso pode abrir um precedente perigoso para o sucateamento do espaço que nós temos, que é público, que é o teatro. Então, uma questão que pode ocorrer é, beleza, a gente passa o festival para um modo itinerante. Só que aí a prefeitura não vai investir, a gente não vai pressionar a prefeitura para a reforma do teatro. Então, às vezes, a gente pode abrir um precedente perigoso do sentido, não, dá para a gente fazer em outros lugares, não precisa utilizar o teatro. Então, isso já deixa de ser uma prioridade. Então, eu acho que a gente tem que reforçar muito bem que nós estamos trazendo uma alternativa. Só que a reforma do teatro é essencial. A gente não pode perder esse espaço, porque nós sabemos como funciona a coisa pública, né? Se a gente consegue de uma forma mais barata, eles vão preferir essa forma mais barata sempre. Então, a gente tem que tomar cuidado nessas questões, assim, no que eu penso, pelo menos. É isso, a gente vai votar a extensão da reunião, eu não sei como funciona essa parte. Eu retiro de pauta o Intercirco, mas eu acho que a gente tem que fechar isso aqui, porque o tempo é muito curto. A gente tem que finalizar o Festival com a Cida Becker, que eu acho que pode ser rápido. Eu acho que a gente podia fazer o quê? Derrubar agora, a gente já voltava para finalizar esse assunto, a gente sai daqui pelo menos uma coisa meio que certa, um caminho que nós vamos fazer. Pode ser? Ok, eu concordo. Beleza, então. Até daqui a pouco.